Vamos conversar um pouquinho nessa análise de hoje a respeito de protestos que aconteceram em alguns países do mundo. Vou trazer para vocês aqui uma discussão sobre protestos que aconteceram na Índia, protestos que aconteceram na França e protestos que aconteceram na Suécia, porque o objetivo dessa discussão aqui é a gente compreender um pouco dos motivos internos que esses países possuem para viverem esses protestos, o motivo para as pessoas irem para as ruas. Mas a gente vai conversar um pouquinho também sobre o cenário global que constrói esse tipo de situação, digamos assim, algo incomum no mundo para as pessoas irem para as ruas. Lógico, claro, quando eu entrar nos meus 6 pontos, eu faço aqui pelo menos 6 anotações todos os dias e trago para a gente discutir. Estou fazendo as minhas pesquisas aí e trago algumas anotações, já vou discutir com vocês quais são os 6 pontos que eu vou abordar hoje. 3 pontos sobre a Índia, 2 pontos sobre a França e 1 ponto sobre a Suécia para a gente conversar um pouquinho sobre esses protestos. Mas antes eu quero falar sobre um pouquinho do cenário global que justifica o fato de que nos próximos anos a gente vai ver protestos em vários países do mundo. A gente já tem visto vários protestos em vários países do mundo, porque existe uma tendência global de insatisfação social. E o que produz essa insatisfação social no mundo inteiro? Claro, mais em alguns países do que em outros. Cada país vai ter o seu ingrediente político especial, o seu ingrediente econômico, o seu ingrediente social, o seu ingrediente cultural. Mas, evidentemente, a gente tem que entender que a atmosfera global, ela está propícia para que esse tipo de coisa aconteça, que são insatisfação popular, gente indo às ruas. Já falamos aqui sobre amplos protestos acontecendo no Peru, inclusive o governo com toque de recolher, isso não funcionando nem um pouco. Uma manobra política para utilizar esses protestos contra o governo do Peru. Protestos no Sri Lanka, amplos protestos no Sri Lanka, setores internacionais tentando capitalizar sobre esses protestos no Sri Lanka, que logicamente, tanto no Peru quanto no Sri Lanka, existem motivos para as pessoas irem para as ruas. Mas logicamente que setores políticos vão capitalizar em cima dessa insatisfação, então a gente tem que discutir esses dois, tanto o motivo para as pessoas irem para as ruas, quanto a capitalização política em cima dos protestos, então daí a gente tem uma compreensão do panorama geral. Logicamente que o ambiente de crise continuada que o mundo tem vivido, sobretudo depois do início da pandemia, e aqui a gente tem que ser bem específico, porque os lockdowns foram uma resposta à pandemia que produziu um problema gigantesco, que é um problema de descompasso na cadeia de suprimentos, quebra de empresas, redução do poder aquisitivo das pessoas, classes médias e trabalhadoras muito mais empobrecidas. Então a gente tem esse ambiente dado em função dos lockdowns. Vamos dar um passo a mais do que foi a pandemia. Não, foram os lockdowns que foram uma escolha durante a pandemia de ação frente à pandemia. O que os lockdowns começaram, que foi esse descompasso na cadeia de suprimentos, encarecimento do custo da produção, quebra de pequenas e médias empresas, pequenos e médios produtores rurais também, que a gente também fala de uma crise no setor da produção de alimentos, crise no setor energético e assim por diante. Claro, tem outros ingredientes, mas os lockdowns também fazem parte desse tempero aí. O que os lockdowns começaram, as sanções contra a Rússia estão continuando. Então a gente tem o quê? Lockdowns que começaram, que aprofundaram a crise, sanções contra a Rússia que também geram um problema na cadeia de suprimentos, um descompasso na cadeia de suprimentos. Ou seja, a gente tem produtos que demoram para chegar ou não chegam e esse descompasso gera um encarecimento do custo da produção. Aumentando o custo da produção, tu aumenta o preço dos produtos. Aumentando o preço dos produtos, tu faz com que o poder aquisitivo das pessoas caia, porque o seu ganho não acompanha o aumento dos preços. Isso gera uma onda de insatisfação. Por causa da insatisfação geral das pessoas, tu tem uma lógica radicalização da política. O que significa radicalização da política? Significa que quanto pior é a situação para as pessoas, mais respostas rápidas elas querem. Não à toa, em ambiente de crise social, de crise econômica, digamos assim, aqueles setores que propõem soluções mágicas ganham muito mais espaço, porque o desespero das pessoas para melhorar a sua vida rapidamente acaba gerando uma falta de reflexão motivada por esse desespero na sua vida material, e esse desespero na vida material produz a possibilidade de muito mais demagogia daqueles setores que dão soluções mágicas.
Não à toa, os setores das oligarquias financeiras transnacionais, sobretudo no projeto do Great Reset, esses caras propõem soluções mágicas que são uma falsa solução de problemas produzidos por esses próprios setores. Boa parte das dicas de sancionem a Rússia, endureçam os lockdowns, vieram desses mesmos setores que agora apresentam as soluções mágicas. E o que dizem essas soluções mágicas? São propostas que aumentam os monopólios desses setores sobre o mercado, sobre os recursos naturais e assim por diante. Só que, logicamente, que não são só esses setores que agem, outros setores políticos também vão agir. Então, por que existe um ambiente de radicalização política durante contextos de crise econômica? Porque as pessoas querem soluções rápidas para a sua vida, não querem meias medidas, querem medidas profundas para retomar o seu padrão de vida ou para, pelo menos, melhorarem um pouquinho a sua situação econômica. Por isso que existe uma radicalização na política em contexto de crise. E radicalização na política, normalmente, ela explode nas ruas. Pessoas vão para a rua reclamar da sua situação atual, e este contexto de gente na rua serve também para a capitalização política de grupos que enxergam naquela energia social uma torrente na qual conseguem botar suas propostas políticas para conseguir chegar ao poder. Então a gente tem esse ambiente. Só que assim como grupos legítimos nacionais podem aproveitar esse ambiente, grupos ligados aos interesses financeiros transnacionais também podem aproveitar esse ambiente. Por isso que existe o risco evidente, numa situação de crise, de sementes de bagunça dentro de um país serem plantadas. O interesse transnacional, o interesse estrangeiro pode plantar bagunça para dissolver o país nesses contextos de crise, que é o que o pessoal convencionou chamar nos últimos anos de primaveras. O que é uma primavera? É um despertar dos povos diante de uma certa situação ruim que está vivendo, só que essa situação que o povo está vivendo e a forma como ela se dá nas ruas, muitas vezes de maneira desordenada, é capitalizada por grupos estrangeiros que bagunçam a política daquele país para colocar um governo mais afeito aos seus interesses e não aos interesses do próprio povo. Muitas vezes o povo vai para as ruas para melhorar a sua vida, mas acaba, no final das contas, piorando, porque acaba servindo de energia para outros grupos que têm interesse, colocam seus interesses ali e manobram a energia popular para colocar um governo ainda pior no poder, um governo capacho. Tanto é que boa parte dos países que viveram esses ambientes de primavera, a situação econômica nesses países não melhorou. Se tu vai observar o caso ucraniano, é que a coisa é bem mais profunda do que uma primavera, a coisa descambou realmente para um conflito, um conflito mais duro, né, com grupos treinados nas ruas e tudo mais, tu vai perceber o que a Ucrânia viveu o Euromaidan naquele contexto de 2013 e 2014, a situação do país não melhorou. A situação do país, inclusive, piorou. A situação econômica da Ucrânia tem degringolado de 2013 e 2014 para cá. Por quê? Porque essas bagunças políticas e sociais que aconteceram na Ucrânia ajudaram a chegar ao poder grupos que não jogam a favor da Ucrânia. Tanto é que esses grupos arremessaram a Ucrânia numa aventura bélica de provocação contra a Rússia que está desaguando em tudo que a gente está vendo agora. Então vamos entrar nos 6 pontos e vamos discutir um pouquinho do contexto da Índia, contexto da França e do contexto da Suécia. Cabe observar o elemento nacional e o elemento estrangeiro no meio desse processo. O interesse de fora em gerar bagunça e o interesse de dentro das pessoas em reivindicarem uma melhoria nas condições de vida. Se não houver insatisfação interna, não tem como haver desestabilização externa. Isso é que é preciso ficar claro. Tem que ter os dois elementos. Os caras não vão criar uma crise, eles vão aproveitar crises internas para gerar divisão na sociedade. Mas claro, isso não significa que as pessoas não têm que ir para a rua. Isso significa que as pessoas precisam ter uma consciência de que pessoas desorganizadas na rua podem ser massa de manobra. Isso que é importante ter em mente. Logicamente que sem pessoas na rua, sem ninguém na rua, tu não muda politicamente nada. Política mesmo é povo na rua pressionando o governo, para que o governo tome a conduta adequada. Sem isso, não tem transformação. Não tem transformação da situação. Não tem como chegar ao poder ou levar ao poder um grupo que siga os interesses do povo. Sem isso, o interesse nacional não vigora. Só que pessoas na rua apenas também não significa transformação. Muitas vezes pode significar até a piora das condições. Então é aquela coisa, ou vai para a rua organizado, ou senão a coisa fica muito complicada. E logicamente que os setores políticos saem no tapa para disputar
a condução daquele protesto, para ver quem vai conseguir se destacar no meio daquela situação ali. Pelo poder de fogo que a iniciativa estrangeira transnacional tem, muitas das vezes é ela que consegue capitalizar, porque tem a mídia à sua disposição, tem as redes sociais à sua disposição, então tem toda uma maquinaria, vários políticos comprados dentro de uma nação à sua disposição, então logicamente que a coisa é muito mais fácil para quem tem mais meios para conseguir capitalizar politicamente. Primeiro ponto. A Índia viveu intensos confrontos religiosos em atos que aconteceram no final de semana. Vou repetir esse primeiro ponto. A Índia viveu intensos confrontos religiosos em atos que aconteceram no final de semana, que é aquela questão, não sei se tu acompanha a história da Índia, mas a Índia ali tem uma questão religiosa que se dá entre hindus e muçulmanos. E neste final de semana alguns confrontos aconteceram, teve gente de lado a lado sendo agredida. O interessante de observar que isso foi algo que foi dito pelo governo norte-americano ao longo da semana passada, então existe aí um batonzinho na cueca, porque os norte-americanos falaram dessa questão do governo indiano desrespeitar muçulmanos. Aí tem essa coisa que é interessante dos Estados Unidos, né? A gente olha para a história recente dos Estados Unidos e os norte-americanos falando sobre desrespeitar muçulmanos chega a ser até uma brincadeira os norte-americanos se posicionarem como defensores dos muçulmanos. Mas enfim, eles usam de tudo que eles podem para conseguir se manter como uma espécie de polícia global, assim, eu estou vendo que vocês não estão tratando bem as pessoas, aí, né? Tudo é logicamente uma grande demagogia, mas a acusação norte-americana era de que o governo indiano estava tratando mal os muçulmanos. Aí no final de semana teve troca de farpas aí entre setores da sociedade muçulmana e setores da sociedade hindu. Só que tem um problema, os setores muçulmanos disseram que eles não tiveram nada a ver com isso, o que significa que pode ter gente infiltrada aí no meio gerando bagunça, tá? Então vamos observar com algum cuidado, porque teve gente hindu que foi agredida por pessoas muçulmanas e os setores muçulmanos da sociedade indiana disseram que eles não tiveram relação direta, que então pode ter infiltração para gerar bagunça. E quando tu instala uma bagunça desse tipo na Índia, a coisa, cara, é bem feia mesmo. Segundo ponto, sim, estou falando que pode ter intromissão estrangeira, porque a gente tem discutido aqui no canal que um dos alvos preferenciais neste momento da política transnacional é Índia, Paquistão, Sri Lanka e assim por diante. Dê uma olhada no mapinha que vocês vão identificar aí essa região. Segundo ponto, lembremos que a Índia está se recusando a apoiar as sanções contra a Rússia por parte das potências ocidentais. Então os norte-americanos podem estar pressionando o governo indiano com a instalação de uma primavera, a instalação de uma desestabilização dentro do país, da geração de uma instabilidade dentro da Índia. Porque assim, aquela coisa da coincidência, né? Acreditar em coincidência é uma coisa bem primária. O governo norte-americano faz uma crítica na semana anterior e no final de semana acontece uma porrada de problemas justamente naquele setor que foi criticado. Justamente no momento em que o governo indiano se recusa a embarcar na aventura da OTAN na Ucrânia. Então a gente tem que olhar com uma certa dúvida, uma certa suspeita. Isso nada, claro, tem gente que diz, não, isso é conspiração. Não, a gente tem que observar com suspeita. A gente tem que levantar hipóteses. Sem hipótese, sem especulação, não tem reflexão crítica. Então é sempre preciso guardar preocupações, ter preocupações quando a gente vê coisas acontecendo que saíram em dias antes da boca de altos interesses no mundo. Tá? Terceiro ponto. Então esses 3 primeiros pontos são sobre a Índia, tá? Depois a gente fala da França e por último a gente fala da Suécia. Inclusive na Suécia tem um elemento religioso ali no meio também. Terceiro ponto. O novo governo montado no Paquistão, que é um governo a favor dos Estados Unidos, logicamente que o primeiro-ministro que foi deposto está organizando a sociedade para exigir eleições antecipadas para que para que o partido do ex-primeiro-ministro, que foi deposto por um golpe político, possa voltar ao poder e reassumir as funções no Paquistão.
O primeiro-ministro colocado no lugar deste que foi deposto, ele já falou sobre uma guinada em direção aos Estados Unidos. E este primeiro-ministro, este novo governo montado, forjado pelo interesse transnacional no Paquistão, apoiado pelo interesse transnacional no Paquistão, pode contribuir para a bagunça na Índia. Até porque o Paquistão tem uma comunidade muçulmana e essa comunidade muçulmana pode interferir, acabar estimulando a sociedade muçulmana dentro da Índia a agir de uma certa forma, para gerar aquela divisão regional. O Paquistão ele serviu na história recente como um elemento de instabilidade na região, né, normalmente atuando em prol dos interesses norte-americanos. E outro ponto, o Boris Johnson vai visitar a Índia justamente por esses dias aí, então isso significa que existe uma pressão enorme do atlanticismo sobre o governo indiano. Vamos observar com algum cuidado porque o governo indiano está sendo alvo de ataque. Concordo eu em gênero, número e grau, como se diz, com o Narendra Modi, que é o líder político indiano. Não, eu não concordo em tudo que o Narendra Modi faz. Mas é um governo que está pelo menos buscando minimamente o interesse indiano. Então, se ele está sendo alvo de um ataque transnacional, ele automaticamente, ao meu ver, precisa ser observado com bons olhos, pelo menos parcialmente. Não precisa ter uma aderência total ao Narendra Modi, mas se ele está sendo alvo de operações norte-americanas e britânicas, é lógico que a gente precisa observar pelo menos com olhos mais atentos esse governo, até por causa da história da Índia, né? Uma história sempre muito ligada aos britânicos, de um domínio britânico dentro da Índia. Quarto e quinto ponto são sobre a França. Vamos falar um pouquinho sobre os protestos que aconteceram na França no final de semana. Quarto ponto. Os coletes amarelos encabeçaram um ato que tinha o seguinte lema na França no final de semana, em Paris: nem Macron, nem Le Pen. E teve um choque com a polícia, a participação de Black Bloc no meio do negócio, mas esse chamado dos coletes amarelos, que são uma força orgânica dentro da França, gritando nem Macron e nem Le Pen no final de semana, revela um pouco do cenário político francês. Sobretudo porque eu tenho dito para vocês o seguinte: a abstenção na França tem sido bastante alta. O índice de rejeição do regime político como um todo tem sido alto. Os coletes amarelos, eles agem como uma força bastante orgânica que muitas vezes é uma caixa de ressonância dos interesses da sociedade. Então cabe observar com algum cuidado esses protestos. Agora de manhã eu coloquei lá no canal do Telegram, o link do canal do Telegram está na descrição aqui embaixo, do canal do Telegram do Verdade Concreta. Eu fiz um recorte de uma matéria e coloquei lá no canal sobre o fato de que uma parte considerável da esquerda francesa se recusa a repetir o seu voto de anos atrás apoiando Macron contra a Le Pen. O que significa o quê? Que a coisa não está tão boa para o Macron assim. Então esses atos, só que a questão é a seguinte: a esquerda não vai votar na Le Pen também. Então os setores de esquerda, eles não querem votar no Macron, mas também não vão votar na Le Pen. Por quê? Porque existe uma insatisfação com todo o regime. Olhem o quinto ponto. Lembrando sempre que o regime político todo na França, da esquerda à direita, tem muitas reservas quanto à atuação dos coletes amarelos. Quando os coletes amarelos estavam no seu auge, tocando fogo na pichorra na França, todos os setores políticos, todos, da direita à esquerda, tiveram medo de apoiar. Porque tu pode ser situação e tu pode ser oposição, mas tu é situação ou oposição em um regime que está dado. Se esse regime escoa pelo ralo, que função tu tem? Porque ser oposição dá dinheiro também, tu tem cargo, tem verba de gabinete. Agora, quando não existe mais, quando o regime é jogado por água abaixo, tu não tem mais essa posição. Até porque boa parte da oposição que existe nos países é uma oposição de faz de conta. Então a gente tem que observar essa coisa de sou oposição pero no mucho, né? Sou oposição a esses caras, uma oposição, digamos assim, epidérmica. Agora, quando chega a hora de ser uma oposição ao sistema, eu não sou tão oposição assim. Porque, de certa forma, eu sou o do contra dentro de um sistema dado, mas eu sou a favor desse sistema, dentro do qual eu sou um do contra. Então, é preciso observar esse protesto dos coletes amarelos como uma coisa mais profunda. Eles não estão questionando só o Macron, eles estão questionando o regime. Eles estão questionando o Macron, a Le Pen, o Mélenchon, estão questionando muito mais coisas. A formatação do regime político francês é algo bem mais profundo e bem mais interessante, diga-se de passagem. Sexto e último ponto. A Suécia viveu enormes motins no final de semana.
após a justiça sueca permitir atos anti-imigração, inclusive de um grupo que costuma queimar o Alcorão. Aí um monte de gente foi para a rua para questionar essa decisão, aí teve um ato bem violento. Logicamente que os grupos disseram que isso aí é um levante muçulmano para tomar a Suécia, então tu tem um ambiente bem dramático na Suécia. O que eu peço para observar é o seguinte, tá? Esse caos dentro da Suécia acontece justamente no momento, claro, isso aí está sempre acontecendo na Suécia, a Suécia tem altos problemas nesse sentido, mas ele se aprofunda no momento em que existe uma discussão sobre a Suécia fazer ou não fazer parte da OTAN. Aí eu deixo o questionamento, a gente vai conseguir discutir isso nos próximos dias. Se isso é uma ferramenta de instabilizar a Suécia por causa da situação que ela vive de ter uma pressão para entrar na OTAN, será que estão tentando gerar uma bagunça interna na Suécia para desestabilizar o governo, para que ele fique mais frágil e tome uma decisão específica para um dos lados? Porque a Suécia está decidindo se vai ou não vai entrar na OTAN. Então vamos observar com algum cuidado que pode ter uma manobra ali para fazer o governo pender para um lado ou para outro. Porque assim, ó, quando um governo está forte, ele toma decisões mais autônomas. Quando um governo está mais fragilizado, ele tende a estar sujeito a pressões estrangeiras que conseguem os seus objetivos com mais facilidade. E logicamente que uma crise interna na Suécia, uma crise no que diz respeito a movimentos anti-imigração, gera um problema enorme dentro do país. Mais do que o habitual, né? Os países nórdicos já vivem isso há um bom tempo. Até porque também tem amplos setores ali na sociedade sueca que são setores ligados à extrema-direita mesmo, né? Não é assim, não é um movimento, por exemplo, tu vê movimentos que temem a migração por causa da perda de cargos de trabalho. Tem um movimento que o cara é anti-imigração mesmo, né? Não é uma... O cara tem isso como um princípio ideológico, não é por uma ação política concreta de interesse de certos setores nacionais. Isso seria uma de base ideológica. Tem um nazismo muito forte na Suécia até hoje, por exemplo, né? Tem grupos que são neonazis na Suécia até hoje. Então isso pode ter contornos bem mais graves, tá? Esse grupo aí que é a favor de queimar o Corão, ele tem uma levada bem estranha, né? Então é preciso observar isso com algum cuidado. Tem reclamações legítimas? Tem, mas tem capitalizações picaretas? Ou se tem. Então, dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Eu agradeço a todos que apoiam. Quer apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma virtual de apoio financeiro, pode apoiar por boleto ou por cartão, sempre no valor que quiser, no valor que tu puder. O link é apoia.se/verdade concreta, apoia.se/verdade concreta, o link está certinho na descrição aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ou tu pode apoiar pelo Pix, a chave Pix está na descrição aqui embaixo também, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. A chave está certinha, uma chave de e-mail, também pode contribuir com o valor que tu quiser. Vou parando por aqui e tchau para vocês.